Então, nós vamos só dar uma recapitulada, tá? Nós estamos aqui numa live com o professor Chayenne, falando sobre economia em épocas da pandemia. Eu sou aqui a professora Gabriela, estou aqui com mais uma live de um tema bem interessante na Unimetrocamp, e o Chayenne, que é um professor de economia, especializado em economia, trabalhou no CNPq com isso, foi colunista de revista da área. Ele está aqui respondendo a perguntas a respeito de perda de renda, perda de emprego, né? Qual é o balanço que o Chayenne está fazendo em 3 meses de pandemia, né? Nós estamos no 3º mês de pandemia e o Chayenne aqui está fazendo um balanço. Quais são os setores mais sensíveis nesses 3 meses, esse estrago na economia? Ele estava chamando a atenção para alguns setores em especial. Foi neste ponto que nós tivemos uma pequena instabilidade de sinal e vamos lá retomar. Chayenne, obrigada. Desculpa, pessoal, desculpa, não é? Acontece. Vamos lá. Estava falando sobre o setor de turismo, Gabriel. Isso. No Brasil, até agora, o setor de turismo teve uma redução de 40%, no faturamento, na receita, quase metade. O que é alarmante olhar, não é para o setor de turismo, não é no cenário global, porque essa crise, ela não é uma crise regional, ela é uma crise global, não é? Mais de 90% de queda, não é? No faturamento do turismo, não é? Então a economia derivada do turismo tem sofrido o primeiro grande maior impacto num primeiro momento, tá? Então, assim, todos os setores de serviços, em geral, né, que tiveram que fechar as portas, a alimentação em loco, né, assim vai, shopping centers. Onde eu estava, eu acho que quando caiu a conexão, foi quando eu estava começando a falar, mas não só os setores tão sensíveis, mas a complexidade do setor automobilístico, por exemplo. Isso, esse ponto, Para vocês terem ideia, 50%, houve uma redução de algo em torno de 50% na venda de automóveis. Tá? A preocupação, né, que deriva aí nessa sensibilidade dos setores, quando eu quis colocar o setor automobilístico, é por conta, não é, toda a cadeia produtiva que está ligada ao setor automobilístico. Fornecedores de autopeças, banco. Olha, eu vou, não é? Eu sei que nós perdemos um tempo, eu vou só dar uma exemplificada de uma forma geral. Pensem comigo, não é? A quantidade de pessoas que dependem do automóvel para viver nesse país, para ter emprego e renda. Se nós continuarmos a discussão e formos lá na esteira, Gabriela, o flanelinha, tá? O cuidador de carro, o estacionamento da cidade, no centro da cidade, quando os carros param de sair por conta da quarentena, também sofrem. Não é? E quando essas pessoas elas são pesquisadas, por exemplo, pelo IBGE, para saber se elas estão desempregadas, e elas dizem que têm renda e não estão procurando emprego, elas não contam como um indicador de taxa de desemprego. Então, esse pessoal vive mesmo, não é? De pedir ou de vender bala no semáforo. Então, é uma cadeia gigantesca ligada ao setor do automóvel, que caiu 50% do setor automobilístico. Não é? É preocupante, tá? É alarmante. E como eu disse no começo, não é, Gabriela? Não dá para ter certeza do tamanho de até onde isso pode chegar. Não é? Existem estimativas, mas depende muito de quanto tempo vai durar essa pandemia. Ninguém tem certeza. Tá? Sim. Então, Chayenne, agora tem uma outra questão que eu acho que ela, de novo, né, ela é bem complexa. A gente não tem uma resposta, imagino eu, fácil e pronta, né? Mas é o que nós estamos vivendo. A gente entende que muitos romperam o isolamento social e partiram, né, atrás dos seus empregos, buscando aí os empregos, buscando renda. Isso é absolutamente compreensível, afinal de contas, as pessoas precisam viver, né? Mas
contraditoriamente, o fato de a gente ter um menor isolamento, isso pode também fazer com que a retomada plena da economia ela seja adiada. Então, é uma espécie de bola de neve, né? Muito complexa. Como que você vê isso? Existe algum jeito, né? Alguma forma da gente equalizar, né? Essas duas forças, essas duas frentes? Tem. Olha, nós vivemos num país com dois problemas, não é três. Né? Nós temos a crise fitossanitária, né? O Covid-19. Nós temos uma crise política que deriva dessa crise fitossanitária. E nós temos uma crise econômica que deriva dessa crise fitossanitária. E uma crise política que agrava tudo, não é? Ainda mais. Não é? Não há um consenso sobre isolamento ou não, sobre quarentena ou não. Agora, eu olho para o farol do mundo, não é? Eu acredito que o farol do mundo sejam os países desenvolvidos e a Europa, não é? A OMS. Então, assim, o isolamento é importante, mas existe uma complexidade. Nós somos uma nação tão miserável, Gabriela, com o perdão da palavra, mas é uma nação miserável, na qual, não é, as pessoas nesse momento realmente entram em desespero, que dependem da renda diária, às vezes, para se alimentar. Tá? Travou de novo ou não? Então, a sua voz está boa. Só tem aqui a imagem que está um pouquinho travada, mas a voz tá ótima. Vê se você consegue falar. Ixi, acho que travou, né? Travou o som. Acho que o som. Não dá para ouvir. Ficou sem som. Não dá, né? Não, tá sem som. Tá sem som. Ó, então eu vou tirar e depois a gente entra de novo. Vamos tentar colocar de novo o nosso convidado aqui com problemas técnicos. O sinal não está tão bom. A gente está tentando subir de novo o nosso convidado falando sobre economia na pandemia. Voltei? E aí, Chayane? Voltou, conseguiu. Olha lá, a voz está saindo. Vamos ver. Está me ouvindo? Estou ouvindo. A imagem está mais ou menos, mas estou ouvindo. Ixi, travou de novo, Chayane. Chayane, acho que travou de novo. Você está conseguindo falar? Travou de novo. Você consegue? Não, né? Consegue? Não, né? Vou tentar de novo subir aqui o Chayenne, mas eu não sei não, gente. Nós estamos com um problema técnico aqui, viu? Vamos ver se a gente consegue subir, gente. Olha, nós estamos aqui numa live sobre economia na pandemia e o professor Chayenne está explicando para a gente um pouco sobre a perda de renda, a perda de desemprego, o impacto em alguns setores mais sensíveis, tá? Nós estamos tentando aqui reconectar o nosso convidado. Problemas técnicos, estamos aguardando aqui, esperando ver se o professor consegue entrar de novo. Acho que o sinal não está bom do nosso convidado. E é por isso que a gente não está conseguindo que ele fixe. Ele acaba caindo.
Olha lá, ele não está conseguindo participar. Deixa eu tentar aqui de novo. Vou tentar aqui de novo. Estamos tentando. Ah lá, vamos ver. Chayane conseguiu? A conexão está bem ruim. Tá bem, né? Que coisa, hein? Vamos lá. Aí vamos ver se tá conseguindo falar agora. Vamos lá, né, galera? Oi, Gabi. Tá conseguindo falar? Ah, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Tá. Tá? Tô ouvindo. Então tá bom. Então tá. nós estávamos falando. Eu estava dizendo. Isso, vai lá. Nós estávamos falando Pode justamente, né, daquele impasse, que era o impasse em as pessoas que estão rompendo o isolamento, estão voltando ao trabalho por necessidade absoluta, né? O que, por um lado, é absolutamente compreensível e, por outro, isso gera, né, uma inquietação, porque significa estender ainda mais o retorno pleno da economia. Então, acaba sendo uma espécie de contradição, né? Romper o isolamento é compreensível por conta da emergência, mas, por outro lado, você não consegue retomar a economia plena porque esse isolamento acaba se estendendo por mais tempo, mas não com a participação de todo mundo, né? Era esse ponto que a gente estava falando. Exatamente. E eu estava dizendo da problemática da miséria que não é, a condição em que a nossa população, infelizmente, vive no geral e depende, às vezes, da renda do dia para poder fazer uma alimentação. Se conseguir, às vezes faz duas, não é isso? Então, isso é um problema, não é? Para países subdesenvolvidos e pobres como o Brasil. Não é? As pessoas ficam desesperadas e isso complica um pouco mais o comprometimento, a compreensão da importância da quarentena e como isso pode, de fato, agravar a continuidade da crise econômica. E, Chayane, tem uma questão que pesa no bolso, né? Quando a gente vai ao supermercado, vai à frutaria, né? Quando nós estamos fazendo as nossas compras semanais, quinzenais, a gente percebe claramente que os alimentos estão aumentando. Mas aí essa percepção, isso é sazonal, isso é apenas uma questão secundária, ou seja, tem a ver com aqui a região de Campinas, tem a ver porque é entre safra. Isso é justificável ou já é uma consequência importante, né, de toda essa crise maior pela qual nós estamos passando? Os preços subiram, não é? Existem algumas categorias em específico, não é? Nós vamos pegar, por exemplo, o feijão. Sim. Dobrou, o preço do feijão dobrou, tá? 100% de aumento. Tá? Eles tentam justificar com algumas questões, mas no geral, Gabriela, é oportunismo, tá? Tem oportunismo aí ligado ao comportamento dos agentes econômicos. No leite, não é? Na batata. A batata subiu mais de 20%. Assim, a cebola, a cenoura, então, assim, o limão. Pois é, né? pois é. Ainda bem que nós não comemos limão. Pois é. Né? Mas. Então existe um oportunismo mesmo, né? Existe. Assim, veja bem, em tese, boa parte do custo dos alimentos está no transporte, né, no frete. Se o combustível baixou durante a pandemia, em tese, o preço para o consumidor final poderia até ser menor, né, olhando pelo lado de que o frete é uma boa parte na composição do custo da mercadoria até ela chegar na mesa, não é, do consumidor, até chegar no mercado e depois na mesa do consumidor. O álcool em gel e a máscara, por exemplo, foi excesso de demanda. As pessoas foram lá, compraram e ninguém estava preparado. Realmente, ali houve uma problemática de oferta, de falta, não é? E aí o preço se nivela subindo. Não é o caso do feijão, não é o caso do leite, não é o caso da batata, não é. Então, existe algo que na economia nós estudamos, que é o oportunismo envolvido no comportamento dos agentes econômicos, e aí cabe
às instituições e aos órgãos de regulação do governo fiscalizar, né? Mas, como eu disse, no meio de uma crise econômica, agravada por uma crise política, com pano de fundo de uma crise fitossanitária sem precedentes, fica tudo muito complicado e confuso. Muito bom. Então, o que você acha que a gente pode tirar como lição dessa crise sem precedentes na história, né? No ponto de vista da economia, né? O que a gente pode tirar como lição? Você acha que a gente consegue extrair algo deste momento, tsunami pelo qual nós estamos vivendo? Olha, assim, nós estamos passando por um processo doloroso. Muitas pessoas estão sofrendo com redução de salário, redução de jornada, além da perda de emprego que eu já mencionei, que pode chegar a 20% até o final do ano, que vai representar 20 milhões de brasileiros desempregados. Né? Pode chegar a isso. E bem provável vai chegar. Né? O que esperar? Tá? O que seria uma saída, né? Talvez possível? Nós estamos... Eu vejo muito, eu vou usar uma metáfora, tá, Gabriela? Se não for uma metáfora, você que é da área de linguagem, não é? Me corrige. Nós estamos tentando tapar, não é? Curar um curativo à bala com band-aid. Tá? É uma metáfora. Medidas de interação, e vamos voltar, e falam em recuperação em V da economia, em U, em W, tá? Rapidamente, só para quem está aí entender, o que é uma recuperação em V? A economia está aqui, ela cai e sobe rapidamente, não é? Fazendo um formato de V. Em U, ela cai e demora um pouco mais lá embaixo, na recessão, para voltar a crescer. E de W, não é? Ela vai ter oscilações. Ela caiu, ela vai crescer, mas ela vai ter um tempo, depois ela vai cair de novo, formando um W, tá? É bom as pessoas entenderem, porque eles ficam usando esses termos e não explicam. Tá? A história do Brasil, a história da economia brasileira é a história de uma economia, não é, que tem um comportamento de W. Tá? Um período de expansão para um período de retração. O brasileiro, no fundo, ele já está acostumado, tá, a viver com bem pouco. Tá? Então, assim... agora, o que eu acho, tá? Que nós podemos tirar, depois você complementa a pergunta, Gabriela, porque deu uma cortada que você estava fazendo, mas eu já nesse caminho, né? Era isso, na verdade, é o que a gente pode tirar de lição dessa crise, né, sem precedentes na história recente, não é nem só do Brasil, né, do mundo. O que a gente pode tirar de lição de uma crise como essa? Do ponto de vista da economia. Reumanizar as relações, Gabriela. Sim. É importante reumanizar as relações. Não é? O empresariado e o trabalhador, tá? tem que ter uma mesa, não é? Para que haja uma discussão, para que não seja só o trabalhador que pague, não é? O preço dessa crise no país e no mundo. Tá? Eu digo no Brasil, porque nós estamos aqui, é o nosso cenário, a nossa preocupação mais imediata. Tá? Onde o poder de barganha também por conta de uma série de alas, não é? Do empresariado se aproveita, não é? Em muitos momentos. Eu vi mesmo uma série de emissões em massa em alguns segmentos, antes mesmo da crise eclodir e ganhar proporções. Tá? Então, assim, seria humanizar as relações. Entender que o consumo pelo consumo pode sair de moda, tá, Gabriela? Assim, as pessoas abriu o shopping, as pessoas correram para o shopping, para a cidade, correram risco de vida. E muitas vezes nem compraram, foram passear. Tá? Então, o que é importante agora entender, na dúvida da renda em relação ao futuro, não gastar a renda no presente com algo que não seja fundamental. Tá? Essa é uma lição básica de finanças pessoais. Tá? Então, assim, esse é um ponto. Não é? Muitos estudiosos aí apontam já uma tendência de o consumo pelo consumo
pode sair de moda. De que os arranjos produtivos e a geração de emprego tenha uma tendência a ser mais regionalizada para... Uhum. Acho que travou de novo. Ixi, acho que travou de novo. Travou. Bom, gente, olha, o professor aqui, Chayene, ele teve um probleminha técnico aqui no final, mas ele estava finalizando, né, justamente dizendo o quanto que a gente pode tirar de lição desta pandemia alguns comportamentos, né, de evitar o consumo pelo consumo, ok, ou evitar o consumo pelo consumo, né, de tentar fazer algum tipo de reserva, né, de tentar ter um olhar mais a longo prazo. Foi uma conversa muito produtiva, interessante. Obrigada aí pelo professor, obrigada a todos que participaram. E eu aproveito para convidá-los para a nossa próxima live, que será amanhã, quinta-feira, dia 25, às 6 horas. E o tema será possibilidades de atuação na engenharia civil com a professora Mariana Burato. Essa professora, ela é a responsável pelo programa Pé na Construção, aqui no Insta da Unimetrocamp, e vocês estão convidados, tá bom? Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.